Olá, Jéssica Junco aqui, eu sou mentora de relacionamentos e estamos abrindo o nosso primeiro quadro do Tours TV Saúde. E o meu convidado de hoje é o Rodrigo Campos. Bem-vindo, Rodrigo! Obrigado, prazer. O Rodrigo, ele é meu terapeuta. Rodrigo, vamos falar um pouquinho então sobre quem é você, qual é a sua performance, a sua área profissional. O Rodrigo, ele é graduado em psicologia e ele tem algumas outras capacidades e habilidades profissionais, né, Rô? Fala um pouquinho pra gente. Então, sou psicólogo, minha formação é em psicologia, minha especialidade é em psicologia e tenho outras formações também, né? Também sou coaching, também tenho formação em coaching, barras de axis, hipnoterapia, então são várias aí, práticas restaurativas, então tem algumas outras formações aí, além da minha formação principal, que é a psicologia. Muito legal. E por acaso você tem algum nicho específico? Existem pessoas que te procuram para trabalhar determinados aspectos, determinados problemas? Então, sou psicólogo, sou psicoterapeuta, né? Eu trabalho a partir de adolescentes, adultos e casais também, né? Trabalho com casais, com grupos, né? Então, meu nicho realmente é vida, né? É trabalhar, tanto que quando eu fui trabalhar com coach, eu fui pro life coach pelo motivo de eu trabalhar com vida, né? De fazer sentido na minha vida trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas. Então, a partir dessa faixa etária entre adolescentes e adultos, eu trabalho. Eu não trabalho com criança. Entendi. Né? Não foi a linha que eu fui, não foi o foco que eu tive dentro da minha carreira. E Rodrigo, como é que você identifica qual técnica, qual ferramenta você vai utilizar com cada pessoa que te procura? Por exemplo, quando é que você identifica que, nesse caso específico, precisa ser usado uma hipnoterapia, o coaching ou a psicoterapia, a barra de axis? Sim, a gente tem que entender que são, né, vamos colocar assim, são áreas bem específicas, né? Então, o meu foco eu como psicólogo e também agora como treinador depois do coaching, trabalhando com o desenvolvimento de pessoas. Então eu vejo que dentro da minha profissão, o que aconteceu? Eu fui procurar outras áreas, né? Porque o ser humano ele é multidimensional. Então eu fui procurar outras áreas, porque o que aconteceu? Eu comecei a lidar com questões dentro da psicoterapia, dimensões de repente pessoas trazerem concepções sobre energia, né? Sobre outros fatores que eu não tinha um olhar. Né? E aí quando eu fui trabalhar com o coach, porque eu estava trabalhando com palestras empresariais, eu comecei a trabalhar com organização, eu fui procurar um meio, né, de treinar essas pessoas de uma maneira que eu tivesse um embasamento. Então eu fui para o lado do coaching. Né? Então a partir do momento que eu comecei a perceber a minha missão de vida, meu sentido de vida, eu fui desenvolver pessoas dentro de empresas, dentro de instituições, né? E aí isso me abriu, né? Eu acho que foi uma expansão de consciência, né? E aí eu fui fazer practitioner em barras de axis, aí eu fui trabalhar também depois com a parte da hipnoterapia, né? E aí outras formações, né? Mas eu vejo que hoje eu tenho dois focos dentro da minha vida, dentro do meu trabalho. E que, como são áreas específicas, então a psicologia é a psicologia, a psicoterapia é a psicoterapia. Eu não posso estar juntando algumas coisas. Mas o que me trouxe minhas outras formações foi essa expansão de consciência. Então hoje eu consigo olhar para aquele paciente, para aquele cliente de uma maneira mais ampla, né? Que antes era limitado. Né? Então, quando eu vou trabalhar com psicoterapia, claro que dentro da minha abordagem que é existencial, eu olho para aquela pessoa, né, dentro da minha abordagem, dentro dessa lente psicológica, mas eu consigo olhar e ter uma nuance de outras questões da vida dessa pessoa, né? Porque o ser humano ele é biopsicossocial e hoje já tem uma outra esfera aí que é espiritual. Olha para onde a ciência, para onde o ser humano já está indo, em dimensões de estudo, por exemplo. Então, se eu não tivesse um olhar para tudo isso, né, se eu não ampliasse, né, o meu olhar em relação a essa vivência, essa subjetividade humana, eu creio que eu tinha ficado lá atrás, né? Eu estava trabalhando ainda limitado ainda. Então, essas outras opções, essas outras formações trouxeram essa percepção para mim. Como
como é que você identifica que alguém precisa, por exemplo, da barra de Axis? Olha, as barras de Axis, na verdade, ela veio para minha vida, né? Vamos dizer que foi uma questão energética mesmo, que de repente, num grupo até de psicólogos, né, veio sobre a barra de Axis e eu falei assim, eu sou muito curioso, falei, o que é isso? Né? E eu fui atrás dessa formação, né? Então, quando eu falo de expansão de consciência, eu acho que foi através disso também, através dessa técnica, que expandiu muito minha consciência em relação a questões terapêuticas do ser humano. Né? Então as barras de Axis, elas são 32 pontos que nós temos, né, na cabeça, que a partir do momento que a gente conecta esses pontos, né, a partir da técnica das barras, eles começam a dissipar, né? Eu falo que é como se estivesse reciclando alguns lixos mentais que nós temos, que de repente trazem questões de crenças, né, comportamento, e que de repente não deixam a gente ter uma vida, como que eu posso dizer, uma vida plena, com mais sentido. Então, a partir do momento que a pessoa começa a trabalhar e fazer as barras de Axis, é como se tivesse uma limpeza, e aquilo começa a abrir caminhos, e você fala, nossa, eu não via isso na minha vida, né? Isso aconteceu comigo, inclusive. Eu falava, mas gente, como que eu pensava isso? Eu comecei a discordar das pessoas de uma maneira que me fez perceber que antes eu concordava e de repente eu já não concordava mais, e aí eu fui conectando todo esse processo com a terapia da Barras. Sim, então é uma dinâmica diferente, energética, vem para transformar realmente a nossa vida, né? É para transcender um pouco essas questões. Por isso que eu fui para essa parte também energética, para entender um pouco sobre isso. E a gente vive um contexto de ansiedade nos dias atuais. Sim. Principalmente por estar aí chegando no final do ano, e às vezes a gente faz planejamentos lá no começo do ano e acaba que muitas coisas não aconteceram e aí gera muita ansiedade, sem contar o contexto do nosso dia a dia. Por acaso tem alguma técnica que você possa compartilhar com a gente para trabalhar essa questão da ansiedade? Muita gente não sabe o que é ansiedade, que, por exemplo, é você estar ali pensando no futuro, preso no passado e nunca no presente, né? Sim. Como trabalhar essa questão da ansiedade hoje, no aqui e no agora? Muito legal você trazer esse contexto dentro da entrevista, porque a ansiedade, né, virou até um rótulo, de certa maneira, né? Muitas pessoas se veem, sentem ansiedade. O mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo muito, eu falo que é automático, as pessoas não percebem o sentido da vida delas. Você acorda e na hora que você percebe, você já está voltando para casa e indo dormir. E aí no outro dia é a mesma coisa. Então a ansiedade tem a ver com essa questão da temporalidade, né, das pessoas estarem pensando excessivamente no futuro, né? Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, nossa, como que vai ser? E na maioria das vezes até coisas irreais. A Organização Mundial de Saúde trouxe dados agora que o Brasil, mais ou menos 18,6 milhões de brasileiros sofrem com essa questão da ansiedade. Então, se você passa por uma questão em relação à ansiedade, se sente ansioso excessivamente, vai atrás de ajuda. Fale com as pessoas que você gosta, vai num psicólogo. Eu tenho certeza que o psicólogo ele vai conseguir, de repente, através de um psicodiagnóstico, entender quais são os motivadores dessa ansiedade, né? Então, procure ajuda, né? E dicas, como você pediu dicas, eu acho que a questão do autoconhecimento traz uma percepção diferente, você começa a diminuir essa ansiedade, né? Vá atrás de coisas que você vai se conhecer, olha para dentro, né? A gente está dentro de um mundo que a gente olha muito para fora, a essência está dentro da gente. Então, quanto mais a gente olha para dentro, faça meditação, né, se alimente bem, façam exercícios. Quantas possibilidades as pessoas podem migrar para poder já começar a trabalhar a questão da ansiedade, né? Sim, é uma questão muito importante. Não é vergonha para ninguém ir atrás de qualidade de vida. É verdade. E chegamos ao fim do nosso primeiro Tours TV Saúde. Eu quero agradecer, Rodrigo, a sua participação aqui nesse quadro com a gente. Foi uma contribuição muito rica para todos que estão nos acompanhando, nos assistindo. Quem tiver dúvida e quiser entrar em contato com o Rodrigo, qual que é seu site, Rodrigo? Meu site é fácil, né? www.rodrigocampos.com.br. Aí lá tá em todas as plataformas do Instagram, Face, tem todo o contato lá, o conteúdo. Legal. Ou seja, tem várias maneiras de você contatar o Rodrigo. Ele tá super à disposição, né, Rô? Sim, sempre. E esse bate-papo maravilhoso e super descontraído aconteceu aqui no Parque Curupira, em Ribeirão Preto. Então a gente faz aí um desafio para você ir visitar um parque, uma praça, promover aí uma caminhada, promover um exercício físico na sua saúde para trabalhar principalmente essa questão da ansiedade, né, Rodrigo? Nossa, com certeza. Então eu vejo vocês no próximo Tours TV Saúde. Tchau!